Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário Teologia. Vocês querem então comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta a respeito da aula passada? Na memória ficou alguma coisa ou anotou? Fique à vontade, vamos aproveitar esse início aqui de aula. De repente a gente pega mais um ganchozinho lá que ficou. Fique à vontade, Juliano, quer comentar, falar alguma coisa? Não. Alguma coisa te chamou a atenção lá e quer compartilhar? Se quiser, claro. Não, tá tranquilo. Só foi boa aula, graças a Deus, né? Glória a Deus. É, que bom, amado, que bom. Fico feliz demais que esses conteúdos aí, eles estão... Alguns pensamentos que eu tinha foram desconstruídos, né? Eu construí, aí essa aula me ajudou a construir mais pensamentos. Sim. Abriu mais a minha mente. Tá ótimo. A irmã poderia falar alguma coisa assim, só para eu saber entender o que foi aí, de repente, um exemplo assim, o que foi desconstruído? Qual que era um pensamento que a irmã tinha, de repente, falou, nossa, não era isso? Foi desconstruído assim, que nós temos que viver um evangelho verdadeiro. Sim. Nós não temos que viver um evangelho para paredes, entendi. Ah, tá. Nós temos que viver aquilo que nós temos que viver aquilo que nós aprendemos, temos que colocar em prática. Que não fique apenas um livro, não fique apenas uma teoria, mas que nós possamos trazer, né, eu aprendi assim, a realidade de Deus em nossas vidas. Para que nós possamos assim, receber o leitinho de Deus. Uhum. Receber com clareza, receber com amor, com obrigação. Sim. Aí entendi. Eu acho interessante. Sim, depois aí qualquer coisa compartilha no grupo lá, eu acho interessante vocês interagirem, né? Eu acho que cada um compartilhar o que compreendeu, eu acho que isso aí vai enriquecendo a aula, o conteúdo e tudo mais. O grupo de WhatsApp é para isso mesmo. Eu sei que lá o negócio é bem devagarzinho, né? O pessoal fica ali debaixo do manto, escondido, né? É uma luta, meu irmão, pra gente arrancar alguma coisa de alguém ali. Mas enfim, cada um também tem aí a sua liberdade de interagir ou não, né? Mas a questão é, eu acredito que nós erramos muito pelo fato de ouvirmos muito. E a nossa proposta de igreja é essa, a gente ouvir. Ir lá adorar a Deus, né? A gente expressar nossa gratidão, louvor através das músicas e ouvir uma mensagem. A proposta é essa, nós ouvimos bastante. Às vezes a gente acha que a gente resume, né, que a atividade da nossa vida cristã é essa, ir ao templo, que é importantíssimo isso, tá certo? Ouvir a palavra, né, e ficar nisso. O desafio, e a gente teve o curso lá de homilética, né, o Emerson, você participou, e o que eu falava no curso de homilética, né, que ensina a gente a expor a palavra, que a finalidade última ali do pregador é desafiar as pessoas a praticar aquilo que ele está expondo, que as pessoas estão ouvindo, né? Então é um desafio nosso. Então, por exemplo, nós estamos aqui e isso faz parte, isso é fundamental, é importantíssimo, porque também querer fazer as coisas sem entendimento é um risco, é uma imprudência. É como uma pessoa que quer, de repente, pegar um carro e dirigir sem ter passado por uma autoescola, né? Por não ser habilitado. Então, assim, é um perigo, a pessoa pode causar um acidente. Então, a boa vontade, né, o fazer, ele muitas vezes é prejudicial, né? Porque as pessoas vão fazendo sem saber ao certo o que estão fazendo, né? Então a gente tem a teoria e a prática. A gente precisa de um equilíbrio dessas coisas. A teoria, sala de aula, curso, ouvir pregação, ler livro e essas coisas sem a prática, ela, na verdade, é algo assim incompleto. E você também querer fazer um monte de coisas sem ter a base bíblica do entendimento, da compreensão, é muito perigoso e é o que a gente vê aos montes por aí.
né? Quanta besteira se fala a respeito de Deus, quanta coisa se faz, né, que é anti-reino, e as pessoas estão fazendo pensando que estão contribuindo em nome de Deus, contribuindo para o Evangelho. Eu estava falando inclusive hoje com um rapaz a respeito disso, né? As pessoas, elas vivem um Evangelho tão mal compreendido. Se é mal compreendido, é mal exercido. Não tem como, né? Não tem assim, eu não compreendo o Evangelho e faço certinho. É quase que impossível isso, né? Porque nós precisamos compreender, a gente precisa adorar a Deus sabendo quem Deus é. A gente precisa fazer as coisas, a gente vai... Inclusive hoje eu vou falar muito sobre a questão do indivíduo, né? Missões urbanas, mas diz respeito a mim, a minha compreensão, a minha fé. É isso que eu quero entrar aqui. Então eu quero começar no seguinte sentido aqui, ó. Nós precisamos nos dar antes de dar alguma coisa. Eu nem lembro se eu falei isso aqui na última aula presencial, né? A presencial, estou dizendo. Antes que a gente faça alguma coisa, nós precisamos nos entregar. Então não é o que eu faço ou o que eu dou, é como eu me dou. A gente tem um texto aqui, ó, de 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Eu não vou ler todo, né, os 2 capítulos, mas vocês anotem e leiam em casa, tá? Tarefa de casa, aqui é tarefa de casa aí. Então tem que dar uma tarefinha de casa aí, né? Lê os capítulos 8 e 9 de 2 aos Coríntios, tá? Esse é o texto que eu gostaria que vocês lessem aí. E Atos eu já vou ler na íntegra. 2 aos Coríntios 8 e 9, só vou comentar aqui, fazer um resumo e comentar. Mas Atos capítulo de número 20, verso 34 e 35, aí a gente lê para entender aqui. Eu já falei sim, mas eu quero recapitular, como já faz uns dias aí, acredito que não está na memória da gente, né? Então Atos capítulo 20, verso 34 e 35 diz assim, ó, 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então nós temos um ensino aqui do apóstolo Paulo a respeito do privilégio de dar, de doar. Então a gente pensa o quê? Dinheiro. Primeira coisa que talvez venha na mente é isso, né? É isso mesmo? Dinheiro, dar, doar, oferta, dinheiro. Mas não é só isso, é também, não é nem o principal. Se doar, né? Exato, que é o 2 aos Coríntios, capítulo 8 e 9, que Paulo vai relatar. Os irmãos, eles deram lá financeiramente uma contribuição, mas o que Paulo elogia, né, com essa atitude, é que antes que eles fizessem isso, eles se deram primeiramente ao Senhor, Paulo vai dizer. Então, muitas vezes, a gente, como desencargo de consciência, o que a gente faz? Eu não faço muita coisa, mas dou um dinheiro. Isso, como desencargo de consciência, a gente fala, não, eu estou pagando para alguém fazer, para alguém ir, tudo mais, né? Eu sei que tem as contribuições diferentes. Tem gente que, de fato, é mais engajado, ele é integral, né, no serviço da igreja, como pastor, alguns que são até assalariados, missionários, enfim. Está tudo certo, faz parte. E é preciso que pessoas financiem isso, né, com dinheiro. Então, você tem a parte, de fato, que contribui financeiramente, é aquela que, né, fisicamente, integralmente está envolvido no negócio. Eu reconheço isso. Só que quem contribui não pode pensar que ele não deve fazer alguma coisa também, ou que não deve se doar também. Porque o entendimento que a gente tem é que o serviço a Deus não se dá só dentro de uma igreja local, como nós estamos discutindo, né? O serviço ao reino de Deus se dá em toda a atividade que eu exerço. Eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um advogado, eu posso ser um profissional que aparentemente não tem ligação nenhuma com questões espirituais, né? A gente pensa essas coisas. Mas a Bíblia nos ensina que se eu sou discípulo de Cristo, tudo o que eu faço deve ser de alguma maneira ligado aos valores e aos princípios do reino de Deus. Tá certo? A gente precisa entender isso. Então, assim, a nossa doação, né? Porque a gente tem, por exemplo, tem lá, a maioria dos irmãos, eles têm suas atividades remuneradas em empresas, autônomos, enfim. E muitos deles são voluntários, né, de finais de semana ou até no meio da semana, em algumas outras questões ligadas à igreja, quando a igreja tem essas atividades. Isso que a gente está falando é se doar, porque às vezes esse irmão dá lá a contribuição financeira, que a gente chama de dízimos e ofertas, né, ou
ajuda alguém e tal nesse sentido, mas esse senso de dever e de privilégio de ele oferecer, né, a si mesmo, as suas habilidades, o seu tempo, também no reino de Deus. Só ligado à igreja local? Não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos pontuando... Pode vir, amada, fique à vontade, viu? Chegou na hora certinha. As portas já estão fechando, os portões lá. Então, aqui é 15 minutos, bate sinal, 15 minutos fecha, mas não fechou, né? Fica à vontade, tá bom, amado? Pode interagir, perguntar, à vontade mesmo, comentar, só não faz pergunta difícil que eu me assusto. Tá? Aluna vindo primeira vez assim, fazendo pergunta difícil, a gente fica meio assustado, né? Mas fica à vontade, a gente está na introdução, tá? Então a questão é, queridos, que a gente entenda que as missões urbanas é quando nós, que somos discípulos de Cristo, usamos todos os meios para contribuir no entorno da comunidade. Então, o que a gente está focando? As igrejas onde a gente congrega, né, as estruturas que nós temos, isso deve de alguma maneira verter, isso deve servir para aquela comunidade em redor e não só para os crentes. Então, assim, é um desperdício absurdo. Quando a gente tem, por exemplo, pegando a nossa estrutura aqui, né, ou outras igrejas, por menos que seja a estrutura, um salãozinho, mas ficar ocioso lá 24 horas, 2, 3 dias na semana, porque a maioria das igrejas tem lá seus 2, 3 cultos na semana, né? Então vamos colocar 3 cultos lá na semana, 2 horas vamos colocar de atividade. Então temos lá, vamos colocar 4, né? Vamos ser mais generosos, né? 4 cultos, 2 horas dá 8 horas semanal. Mas quantas horas tem na semana? A gente já fez esse cálculo aí, eu não lembro. Não lembro. Mas enfim, vamos calcular 8 horas de atividade, isso dá 1/3 de um dia. Então ficou 6 dias a igreja, o espaço ocioso, que poderia beneficiar a comunidade. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, psicólogos dando atendimento, né? Até mesmo de repente para estender para enfermeiros, a da área da saúde, que às vezes tinha mão de obra, mas o espaço não tinha, as igrejas de repente ajudar na área da saúde, a questão do reforço escolar, a gente tem lá 2, 3, 4 professores, em cada igreja sempre tem lá, né? Alguém que faz pedagogia, um professor de alguma coisa, isso tudo sendo ofertado para a comunidade. Então nós deveríamos pensar, deveríamos ter esses projetos. Eu só dei alguns exemplos aqui bem básicos e simples, mas a gente tem um monte de possibilidades, uma infinidade, porque nós temos dentro de cada igreja a mão de obra da sociedade, irmãos. É porque quando eu ouvi na aula, a gente estava falando sobre esse assunto aí, da comunidade. Exato. Aí eu e minha filha, nós aprendemos no espaço da Igreja Católica a fazer aqueles bicos de pano. Sim. Pano, carro. Aí eu pensei, meu Deus, o espaço da igreja ali até para mim fazer isso. Exato, aí. Para me chamar as meninas que ficam aí na rua, comprar os panos. E eu e minha filha ensinar essas meninas a fazer isso. Exato. Porque elas estarem na rua sem fazer nada. Às vezes se prostituindo, usando drogas, não é? Você pega às vezes, por exemplo, mulheres que sofrem de depressão, aí você tem lá uma manicure que de repente... Então a gente percebe que são coisas básicas, simples, mas isso levado por um servo de Deus, por uma serva de Deus, né, feito, porque assim, a gente não está falando de assistencialismo, a gente não está falando de filantropia, nós estamos falando de sinalizar o reino de Deus, amados, porque assim, hoje tudo é capital, é dinheiro, né? Então você ter uma proposta, né, que não vise o financeiro, o capital, vise as pessoas, o ser humano, a sua dignidade, a sua restauração, isso é uma evidência que tem alguma coisa diferente ali. Então, a priori, a gente não prega o evangelho, eu não estou falando aqui a gente chama de evangelismo de arapuca, né, de emboscada. Né? Não é que a gente está armando aqui o cerco para vir aqui, opa, Jesus, né? Você fez uma emboscada, não é isso. Que às vezes a gente faz isso, né? Essa mentalidade, senão vamos dar uma cesta básica para o pobrezinho lá desempregado, quando ele vinha, a gente, Jesus neles. Ah, não aceita? Deixa ele dar a cesta básica. Então, olha só a motivação do coração, que não era ajudar o ser humano por causa do entendimento do evangelho nas nossas vidas, e sim o interesse desonesto daquela pessoa vir para a igreja, e se ela não vem, eu simplesmente desprezo ela. Que evangelho é esse? Né?
Então isso não é evangelho, isso é um interesse religioso humano. E muitas vezes nós agimos assim. E se vai para outra igreja, ou se não vem, não aceita Jesus, a gente fala, não, a gente não vai ajudar mais, porque... né? Mas a gente não entendeu o espírito da coisa, o ensino de Jesus. Sim, amada? Uma experiência que aconteceu justamente comigo, que quando eu era mais nova, eu era de outra denominação, e aí eu estava vivendo aquela fase de troca, de conhecer pessoas diferentes, tá entrando no ensino médio, saindo do fundamental do médio, conhecendo pessoas diferentes, e aí eu comecei a ir para locais onde normalmente eu não ia, por conta, né, dessa questão de influência das pessoas, né, na escola. E aí as pessoas da igreja, de vez de tentar me abraçar e ter amor em relação a mim, eles simplesmente viraram a cara. Tipo assim, se ela não está participando de um domingo de manhã, mas eu vejo ela saindo num sábado, não chegava nem para me explicar, né? Porque minha família não era evangélica, então não tinha essa doutrina. Mas você pertencia àquela igreja, você frequentava a igreja. Sim. Olha que coisa complicada. Se nós não estamos conseguindo cuidar dos nossos internos, né, assim dizer, olha que dificuldade nós vamos ter para olhar para fora. Então, o que eu estou pretendendo nessas aulas que nós estamos tendo aqui a respeito de missões urbanas? É que a gente saia desse nosso mundinho egoísta, dessa nossa bolha religiosa, e que a gente extrapole essas paredes aqui, né? Que a gente tem aqui de fato como uma base, né, para nós termos as nossas convivências e tudo mais, mas que isso aqui sirva, na verdade, para servir o mundo. A igreja tem que ser serva do mundo. A igreja, ela não pode ser um lugar fechado, um quartel, como muitos querem, né, colocar, um quartel e tal. Eu sei que tem essa metáfora de soldado de Cristo e tal, mas nesse sentido, tá até com a câmera, não, pensei que era a camisa camuflada. E a gente tem essa questão de, não, a gente fica aqui parece que se defendendo de tudo. Não, amados. Jesus, ele nos chamou para nos enviar para o inferno. Nós fomos chamados para ir para o inferno. Olha só como o negócio... Calma aí, André, agora você estava indo tão bem até agora. Né? Nós somos chamados não para ir para o céu. O céu é o lugar de onde nós viemos. Nós viemos de Deus. Nós viemos da eternidade. Né? Nós somos gerados por Deus na eternidade. Então nós não vamos, o céu não é um lugar para onde a gente vai, é de onde a gente veio. Eu tenho uma origem. Agora, para onde nós vamos ser enviados? Mateus capítulo 16, Jesus disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então olha que coisa interessante, Jesus envia a sua igreja até, porque entenda a metáfora que Jesus disse, pense comigo se não faz sentido. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, quem é que está indo de encontro a quem? Se o inferno está lá com a porta lá. Eu nunca vi porta ser instrumento de ataque. Vamos invadir, pega a porta e dá na cabeça dos outros. Não existe. Porta é um lugar, um instrumento, né, de defesa. Você fechou a porta, trancou a porta. Então quem está recuado, quem está temendo o avanço da igreja militante é o inferno, amados. Então nós somos chamados para a salvação e enviados para ir buscar as pessoas no inferno. No sentido literal não que eu estou dizendo. Eu estou dizendo na condição infernal que elas vivem sem o Evangelho. Nesse sentido. Então Jesus disse, a gente tem que ir nos becos, valados, em todos os lugares. Então a gente não fica aqui dentro esperando que as pessoas venham até aqui. Né? A gente precisa ir. E não só ir nesse cunho evangelístico de falar e de pregar, mas a gente precisa ir no sentido da proposta da igreja para abençoar a cidade. Isso são missões urbanas que a gente está se referindo, abençoar a cidade. Então assim, a gente reclama na nossa cidade falta de estrutura, né, violência, saúde, segurança, né, violência, educação, mas e o que a gente, como contingente e com essas estruturas, o que a gente está fazendo para amenizar isso? Esses 50 milhões de evangélicos no país, 50 milhões é muita gente, é 1/4 aproximadamente da população do Brasil, que são 210, 215 milhões. Então 50 milhões somos nós, que dizemos que temos a palavra da verdade, o poder do Espírito Santo, e a gente precisa então mostrar esse negócio aí para o povo lá fora, né? Vamos lá na continuação aqui, ó.
crer em Jesus não significa necessariamente seguir Jesus. Preste atenção aqui. Crer em Jesus não significa necessariamente seguir a Jesus. Tem gente que crê em Jesus, mas não o segue. Seguir Jesus é viver da forma que ele propôs. Como ele viveu, nós o imitamos. Nós somos a imitação de Cristo, não é? A gente precisa ser aquelas pessoas que Jesus, ele colocou o pé dele lá, a pegada dele lá, como diz meu filho, a pegada, os passos dele lá, e Pedro diz isso, não diz? Que Jesus disse assim, ó, ele deixou o exemplo para que nós os seguíssemos, deixou suas pisadas lá. Então, crer em Jesus necessariamente não é seguir Jesus. O termo aqui que eu coloquei é o seguinte: fé em Jesus, fé nele, é diferente da fé de Jesus. Eu tenho fé em Jesus, é uma coisa. Eu tenho a fé de Jesus, é outra coisa. Então, muitos têm fé em Jesus, crê que ele pode fazer um bocado de coisa. Isso é fé nele. A fé dele, o que seria a fé dele que eu me refiro aqui? É viver como ele viveu. Isso é a fé do Cristo, não é a fé em Cristo. Então, viver como Cristo viveu, imitá-lo mesmo. E como que Jesus, ele viveu e como ele deixou, então, esse exemplo para que a gente pudesse estar seguindo. Eu coloquei aqui, ó, características de um discípulo. Autonegação, generosidade em comum. Autonegação, generosidade em comum. Porque assim, a gente tem gente generosa, né? Que de vez em quando faz alguma coisa. Eu não estou falando desses momentos, amados. Vamos arrecadar aqui na igreja esporadicamente um socorro porque alagou aqui a casa de meia dúzia e tal. Eu não estou falando dessas coisas esporádicas, isso a gente faz também. Eu estou falando de um estilo de vida. Eu estou falando de uma programação de vida. Eu me planejo para viver dessa forma, né? Eu planejo minhas finanças, como a gente falou. Eu planejo meu tempo, que é outra coisa que talvez para alguns é mais até importante do que o próprio dinheiro. O tempo hoje, como diz o ditado, tempo é dinheiro, para uns é mais do que dinheiro, né? Então, às vezes, ele prefere até dar o dinheiro como desencargo de consciência, porque não quer dar o seu tempo. E é mais fácil, às vezes, dar o dinheiro, sabia? Muito mais fácil dar o dinheiro, né? Do que a gente se doar, se oferecer. Essa é a questão. Então, generosidade em comum. O que seria generosidade em comum? Compartilhar o tempo, a vida, a amizade. Amado, se tem uma coisa que eu percebo no nosso meio, nesses 22 anos que eu vivo, né, em contexto de igreja, 22 anos que eu participo de vida de igreja, fui resgatado por Cristo, o que eu percebo muitas vezes é a superficialidade nos relacionamentos. A gente tem amizade institucional. É só ver quando sai de uma igreja que você vai congregar na outra, parece que aquele grupo lá te execra. Não é mais nosso. Coisa estranha. Mas eu não era amigão aqui, estamos juntos e abraçava e conta comigo, não sei o quê. Mas só quando está naquele gueto, naquela arraial, né? O arraial que a gente chama, né? Você chama arraial aqui? O arraial das ovelhas assim, não? Redil? Enfim, está naquele grupinho, aqui é nós, aqui a gente cuida dos nossos. Mas saiu dali porque foi, de repente, por outros motivos, para outra comunidade, a gente já não cobre mais com o nosso guarda-chuva da graça, do cuidado, da atenção. Eu não estou dizendo, amados, eu sei que há limitações, né? Quando a pessoa não tem esse convívio semanal ou diário, a gente não tem tanta condição quando está perto. Mas assim, a ponto de a gente não se preocupar, assim, deletar, não só das redes sociais, muitas vezes alguns fazem isso, né? Mas da vida, como assim? Que relação era essa que a gente tinha? Não era profunda, era só institucional, era só de interesse eclesiástico. Eu acho muito estranho esse comportamento. Então a gente precisa entender que generosidade em comum é isso que eu estou dizendo aqui. A gente precisa ser gente honesta em relação a outra nas amizades. Ser amigo, se é igual chiclete no cabelo, como eu digo, né? Que não desgruda de jeito nenhum, né? Chiclete no cabelo, um terror. Então, assim, a gente precisa entender que nossas relações precisam ser profundas, honestas. Com os nossos irmãos? Não, é o mínimo, não tem nada demais. Eu estou falando com um ser humano. Eu estou falando, inclusive, com aqueles que talvez não tem nada, entre aspas, né? Não tem nada para nos dar em retorno. Aquele que muitas vezes nos dá trabalho. Aqueles que muitas vezes é como fumaça nos olhos, nos fazem chorar, dá dor de cabeça.
São essas pessoas que a gente precisa dar mais atenção ainda, né? Então a gente precisa entender, amados, o nosso foco é o ser humano. Então eu coloquei aqui características de um discípulo: autonegação. Se não houver isso, é a primeira coisa, não vai ter o resto, não tem jeito, não tem. A pessoa faz porque o pastor incentivou, porque o outro empurrou, né, na ladeira, lá, meu irmão, vai fazer e tal. Mas se ele não tem essa disposição, não tem como que fala, meu Deus do céu? A iniciativa, tá certo? Se ele não é pelo Espírito Santo impulsionado a isso, só empurrado, porque a gente empurra, né? A gente vai empurrando. E as pessoas fazem, mas vai naquele tranco e barranco, naquela dificuldade, faz murmurando, faz, mas não continua fazendo. São as pessoas inconstantes. São as pessoas, irmão. Então tem gente às vezes que fala assim: nossa, fulano aqui é gente boa, é nada. Por ele não fazia, ele está constrangido de repente. Sei lá, tem outras coisas envolvidas aí. Mas aqueles que entendem o processo, eles renunciam a si mesmo. Eles não vivem a vida para si, em si mesmado. Ele vive uma vida para a comunidade. Então nós vivemos na comunidade, para a comunidade e da comunidade, amados. Entenderam aqui a proposta? Sim. Então, autonegação, generosidade em comum, amor incondicional ao próximo. Isso aqui é a alma do Evangelho, né? Que é onde todos nós pecamos, devemos e não praticamos a contento. Fato. Mas essa é a característica. Amor incondicional ao próximo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa, como diz o velho ditado, né? Servir a todos, sem olhar quem é que nós estamos servindo. Sem esperar resultado, que aí a gente se frustra e não faz mais, o que a gente está falando aqui. Não deu resultado, não teve um reconhecimento, não teve, sabe, uma devolutiva, então a gente deixa de lado. Não, é amor incondicional ao próximo. Quem é próximo? Quem é o próximo? Fizeram a pergunta para Jesus. Jesus contou uma história, uma parábola lá do bom samaritano. E aí, quem é o próximo? Tá vendo? Quem é o próximo? É quem está perto. É quem vê o outro necessitado, que está ali, e vai lá e ajuda. Acabou, ponto final, não tem muita discussão teológica. Quem é o próximo? Quem está perto. Quem é necessitado, ponto final. Todo aquele que está à beira do caminho e eu passo. E aí a gente tem muito sacerdotão, muito levitão, né? Vem passando, olha, passa de lado e vai embora. Os maiores representantes da religião, os mais espirituais, os mais homens de Deus, os mais cheios de Deus, quando vê um necessitado à beira do caminho, segue o seu caminho e despreza lá. Aí vem muitas vezes, que nem é tido como, né, o pastor, o líder, o pregador, sei lá quem, mas é aquele que expressa o evangelho no amor incondicional, servindo o outro. Serviu com tudo, só para completar aqui, serviu com tudo. A sua atenção parou, sua caminhada, deu atenção a um desconhecido, pegou das suas habilidades, né, untou lá a ferida do cidadão, azeite e vinho, cuidou dele, colocou sobre a sua cavalgadura, usou seus recursos pessoais, olha só, esforço, tempo, conhecimento, levou até o lugar mais apropriado e ainda se responsabilizou por ele, disse: ó, faz aí tudo, aí deixa o dinheiro aí e depois quando eu voltar ainda pago o que ele gastar mais aí. Vocês percebem, amados, a postura desse bom samaritano? Que aquilo essa história de Jesus foi um tapa na cara da sociedade judaica, né? Porque o samaritano era o cara assim, isso não é de Deus, não é crente. Então tem muita gente aí expressando o evangelho e muitas vezes não paga de evangélico, não paga de discípulo de Cristo. Não é a pessoa, muitas vezes está no contexto de igreja ou é anônimo lá, sabe? Que a gente se destaca, né? Aqui atrás de uma mesa, num púlpito, ministrando louvor, aquela coisa toda, tudo mais. E tem muita gente aí que não tem esses estereótipos, esses destaques, mas estão expressando Deus muito mais do que nós, muitas vezes. Diga, amada. Pode. Então, minha mãe, uma vez uma pessoa na casa da minha mãe pediu ajuda. Aí eu disse assim: não, o pastor está aí. O pastor está aí, você vai cuidar da caixinha de cesta básica para doar. Aí ela foi lá e ela viu os filhos dela. Aí disse assim: não, não, minha irmã, essa cesta básica aqui é só para os domésticos na fé. Oh. Aí ela não foi, ela voltou caminho não. Aí ela foi lá no Allan Kardec, verdade? Sim. Ela teve que chamar mais umas 2 pessoas para ajudar a levar aquilo que deram para ela. Aí eu falei assim: mãe, se a gente sair evangelizando, chamar essa irmã para ir lá na igreja, acho que ela vai? Ela não vai. Porque os domésticos na fé não estão também pedindo ali, não.
É quem está de fora também. As pessoas compreendem muito mal, né, os textos bíblicos, né? Paulo vai dizer esse termo aí, mas não tem nada a ver na aplicação que foi feita aí, né? Vocês vão do mestre da fé. Agora, olha só, você pega, como por exemplo a gente fala, né, os espíritas e tal. Eles expressam nesse sentido, né, muito mais o evangelho do que muitas igrejas evangélicas. Muito mais. Então, lógico, não tem nada a ver, eles fazem por outras motivações e tudo mais. Mas nós que entendemos o Evangelho, deveríamos entender, deveríamos expressar isso com muito mais naturalidade. E não é só a questão do socorro, irmão. Essa questão não é só do socorro. É o entendimento de um todo, é o estilo de vida, é como a gente lida com o ser humano, como a gente lida com as questões da realidade do dia a dia. Porque a gente é muito bom de discurso em púlpito com o microfone na mão. Agora a gente é muito ruim para viver nas relações do cotidiano, onde não tem holofote, sabe? Nesses lugares que a gente fala, não, aqui não é espiritual, aqui Deus não está vendo. A gente é muito hipócrita. Estou falando da igreja em si, muito hipócrita nessa questão que a gente fala de tanto amor, fala de tanta coisa, né? Boa nos domingos à noite aí, nos microfones da vida, aí, mas e aí? Na relação desse cotidiano, por que a gente tem tanta dificuldade de expressar o que eu coloquei aqui, ó? Porque uma das características, simplicidade de fé. Simplicidade de fé. É isso que é uma característica do discípulo de Cristo. Então vamos lá, ó. Autonegação, deixa eu ver a cola, generosidade incomum, amor incondicional ao próximo, simplicidade de fé. É isso, amados. O Evangelho é a proposta mais simples que existe para o ser humano, no comportamento, inclusive. O Evangelho não exige um monte de ritual aí, né? Um monte de coisa, um monte de dia sagrado, essas coisas. Não, nada. É uma vida simples na relação. É isso, amado. Simplicidade de fé. Se nós tivéssemos, nós viveríamos isso naturalmente. Sabe? Naturalmente. Seria, assim, como respirar. Não precisava ninguém empurrar, não, é naturalmente, a simplicidade da fé é essa que a gente faz. E um profundo compromisso com a comunidade, a quinta característica que eu coloquei aqui, ó. Simplicidade de fé e um profundo compromisso, aleluia, aqui é culto, tem criança, tem tudo aí, ó. Daqui a pouco passa com a salva aqui, vocês vão ver. Um profundo compromisso com a comunidade, talvez é isso que a gente peca aqui no que a gente está abordando. A gente não tem compromisso com a comunidade. Quando eu falo de comunidade, eu estou falando do bairro, da região, da cidade, sei lá, de onde a gente está plantado, né? Então a gente não tem compromisso com aquele lugar. Olha só, às vezes, eu congreguei numa igreja que tinha uma pracinha na frente, assim, não era uma praça, um canteiro, né? Uma grama, uns negócios, umas arvorezinhas, só que judiado, lixo, aquela coisa toda. Eu propus, eu falei, bora cuidar desse trem aí na frente? Vamos, né? Pelo menos a gente cuida aqui, ó. Né? Fala, André, mas isso aí, você vai gastar tempo com isso. Irmãos, não é nem a questão de gastar tempo, nem a questão se aquilo vai ter algum resultado, se aquilo glorifica a Deus. Eu estou dizendo assim, a disposição da gente olhar para fora das paredes. Esse é o ponto. Né? Nós estávamos, a igreja continua lá, eu que não estou lá, em frente a um posto de saúde e uma escola aqui, né? Então, a igreja aqui, tinha uma pracinha aqui, posto de saúde, tudo emendado assim, ó, parede com parede, muro com muro e tal. E oferecíamos, tem algumas salas lá, oferecíamos as salas para dar, acho que era palestra lá, quando o posto de saúde precisava, né? Enfim. E aí eu falei, vamos se aproximar da escola também, a gente precisa se aproximar da escola. Fui na escola, fiz a proposta de nós também nos aproximarmos lá e oferecermos, inclusive, a mão de obra profissional que nós tínhamos lá na igreja. Eu, como professor, por exemplo, palestrante, tinha uma psicóloga lá, enfermeira, enfim, como vocês sabem que tem tudo. Né? E a igreja não era pequena, tinha 160 membros, por aí, relativamente pequena, mas eu falei, bora que sem cunho evangelístico. Aí quando eu falei sem cunho evangelístico, meu pastor disse, não, André, oh meu Deus, oh Jesus, será que eu estou tão errado assim que as pessoas não entendem? Né? Aí eu fui fazer um trabalho lá socioeducacional no bairro lá, tinha também um campo de futebol lá, um clube público, né? Tinha lá e tudo mais, e uma comunidade assim bem carente do lado. Eu falei pro meu líder, meu pastor, eu falei,
eu como sociólogo, não sei se vocês sabem, eu sou sociólogo, não sou nem teólogo, sociólogo na formação, na graduação, né? Então é que o MEC reconhece que eu sou sociólogo. E o que acontece? Falei, vou fazer um trabalho socioeducativo com esses meninos, chamar eles para o esporte aqui, aquela coisa que envolve toda a cultura de rua, né? Grafite, já tinha DJ, hip hop, aquela coisa toda, já tinha esquematizado todo mundo e tal, pedi o apoio também da minha igreja. Meu Deus do céu, onde eu vou buscar recurso, né, se não é na minha igreja? E aí quando também eu falei que não tinha cunho evangelístico, também não foi assim entendido. Amados, a gente precisa abrir a mente nesse sentido. A gente quer falar de Jesus, mas não quer mostrar Jesus para as pessoas. Como é isso? Como a gente fala de Jesus e não mostra Jesus? Como a gente tem um discurso e não tem uma prática? Como a gente acha que as pessoas vão acreditar em nós, no que a gente fala, se não vê em nós o que a gente fala? Não é, mas é isso que acontece muitas vezes, amados. Nessas ações que a gente não faz, nesse estilo de vida, nessa proposta de igreja, a médio e longo prazo, que custa muito, que tem pouco resultado, mas é isso que a gente precisa fazer. Nós somos uma geração, muitas vezes, que não faz as coisas relevantes para a vida, porque nós somos as pessoas que querem resultado imediato. Essa é a geração que a gente vive. Tudo muito rápido, né? Não é só o fast food, não é só a tecnologia, a banda larga, não é só o 5G, né, que está chegando e tal. Não é, é tudo na vida, a gente não faz nada a médio e longo prazo. Relacionamento, se não der certo, é 1 ano, 2 anos, compatibilidade de gênero, vai cada um pro seu lado e acabou. O filho lá, 2, 3 anos, o menino dá trabalho, não tem mais jeito, larga de mão. Então a gente não tem essa ideia do processo da vida. Que a gente precisa fazer as coisas não por resultado e não porque vem o resultado logo. Nós temos que fazer porque nós temos a convicção de fé, amados. Porque Jesus disse que a gente tem que fazer, ponto final, não precisa mais de nada. Aí se não tiver resultado, a gente percebe que o negócio... E eu acho difícil, eu acho muito difícil, se nós expressarmos isso aqui que a gente está discutindo, eu duvido, amados. Se o Espírito Santo não vai derramar a sua graça, como aconteceu em Atos capítulo 2. Vamos ler o texto? Atos 2, só para a gente entender aqui. Eu acho muito difícil. A gente não se pauta, a gente não espera, a gente não cria expectativa, né? Mas... quando o evangelho é vivido nessas dimensões e com esses aspectos, irmão, aí o amor constrange, aí a graça de Deus se encarrega de atrair as pessoas de uma maneira assustadora, né? Atos capítulo de número 2, versos de número 44 até o 47, ó. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Caíam na graça do povo. Eles viviam de tal maneira, esses irmãos, eles viviam de tal forma, que as pessoas de fora se admiravam. Olhavam e Deus ia acrescentando gente para a salvação. E as pessoas ficavam, porque nunca se ouviu, nunca se viu, nunca foi visto um grupo de pessoas, aqui era numeroso, né? 3, 5 mil e tal, mas nunca, porque é milagre. As pessoas viverem para as outras, para servir as outras. É milagre isso. Eu não me maravilho com o cego enxergando. Eu não fico assim de boca aberta com o paralítico andando. Já vi todas essas coisas. Isso não me acende o coração, não. Sinceramente. Já tive experiência com Deus. Deus me curou de um câncer. Já vi anjo. E toda essa coisa toda que os crentes ficam assim, eita. Já vi, isso não me emociona, amados. Isso não me, não acrescenta fé em mim, não. Sinceramente. Eu nasci num contexto pentecostal, há 20 anos atrás, que nós vimos manifestações assim, que as pessoas ficam maravilhadas, era no cotidiano. Era no cotidiano, gente batizada com o Espírito Santo, nós orávamos intensamente, 3, 4, 5 horas. A gente orava, era gente engajado na vida santa, né? Não era bagunçado como muitas vezes hoje não, que as pessoas vão numa vigíliazinha aqui, tem um culto mais animado assim, pensa que o avivamento chegou. Não, nós vivemos há 20 anos atrás um negócio diferente do que nós vivemos hoje. Mas isso não me encanta não. O milagre mesmo é quando eu via justamente os bastidores.
Quando eu vi a sensibilidade das pessoas ajudando umas às outras. E isso sim é um negócio que sempre me chamou a atenção. Sempre me chamou a atenção. Muito mais me maravilhava eu levar grupos de jovens, como eu levei algumas vezes, na madrugada para a gente socorrer moradores de rua. Muito mais, sabe, me acendia a fé quando a gente ia para casas de recuperação com pessoas, meu Deus amado, adictas, né? Ô Jesus, me foge a palavra, dependente química, né? Então, e essas ações assim, isso sim, para mim me motivava, isso, sabe, me fazia fazer tudo para que essas coisas acontecessem. Isso sim. Aí eu via Deus. Aí dá vontade de falar a língua estranha com gosto. Aí dava vontade mesmo de pregar assim com todo a pleno pulmões. Eu pregava no trem com muito mais vontade nos ônibus, nas praças, do que na igreja. Não que eu não pregava com vontade na igreja, eu sempre preguei com vontade em todo lugar. Mas, nossa, como era um negócio diferente, amados. Quando você estava assim, sabe, o teto da igreja era estrela, era o céu. Nos lugares perigosos, né? Lá em São Paulo, lá que tem também, eu sei, mas lá tinha uns negócios bem complicados. E era tudo certo, era bom demais sentir Deus no meio da rua, na madrugada, e o cara com uma automática assim apontando para você, e você falando Jesus te ama e tal. Você ir nos lugares assim, onde, sabe, ninguém vê, os irmãos não sabem, ninguém vê, mas tem uma vida. Vou contar uma experiência rapidinho para vocês, assim, coisas simples, só para vocês verem como Deus se preocupa, como Deus está de olhos atentos a esses lugares e essas ocasiões. Um rapaz, não vou falar o nome dele, né? Sendo gravado, de repente chega até ele muito angustiado, esse rapaz e tal, um jovem casado, tinha uma bebezinha lá, mas era um jovem e tal, ele muito angustiado, tinha ido na igreja algumas vezes e tudo mais, e ele foi de manhã, como estava indo naquela ocasião, foi lá fumar o seu negocinho, né? Sua erva, cannabis sativa, sua marihuana, pacalolo. Então foi lá e tal, e ele contando isso para mim, né? Ele assim, tentando acender, ele falou, André, eu tava com isqueiro novo. Ele disse para mim, era Bic. Não era aquele Paraguai, não. E tentando, não acendia, o negócio não funcionava. Eu lá com baseado na mão, num campo de futebol lá perto da casa dele, de manhã, 9h30, 10 horas da manhã, o cafezinho dele era esse. E tal, aí assim, aí caiu, tentando acender e tal, né, com o negócio na mão, caiu o celular assim. Quando caiu, acendeu o WhatsApp. Olha só, acendeu o WhatsApp assim, ligação do WhatsApp. Quem que estava no WhatsApp? Eu. Como se eu estivesse ligando. Mas eu não liguei. Só para vocês verem como Deus, ele contempla todas essas situações, né? E aí, ele olhou assim, eu ligando para ele, né? Foi atender, mas eu não estava ligando. E ele disse que Deus falou com ele claramente. Chama o André que ele vai te ajudar. O que aconteceu? Mandou um zapzinho para mim. Falei, irmão, tal, opa, como vai? Sumido. Final das contas, acompanhei ele, era longe, tinha que ir, né, um processo difícil, casamento, aquela coisa toda, vai nas drogas, volta na droga e briga com a mulher, aquela coisa, enfim, o que eu quero dizer é que Deus está atento, amados. Deus está vendo todo esse povo sofrendo nos bastidores aí, e muitas vezes a gente aqui, dentro de um lugar muito cômodo, querendo só receber de Deus. É muito bom isso, é muito bom, é bênção de Deus. Só que não se resume a isso. Não é só isso, queridos. A gente precisa receber daqui sim orientação de Deus. A gente precisa receber aqui graça de Deus. A gente precisa ter uma convivência aqui onde a gente nutra relações saudáveis. Inclusive, nós vamos precisar, de fato. Mas não é só aqui, não é só o ponto de partida, não é o ponto de chegada. A igreja, a comunidade local, os cultos, não é tudo. Aqui é uma parte importante sim, mas não é tudo. Deus quer nos encher do seu espírito aqui. Deus quer nos, né, fortalecer como essa família da fé mesmo, que se ajuda, né, que se preocupa, para que a gente seja gente saudável e para a gente sair e curar as pessoas lá fora. Então a gente precisa entender essa questão. Assim como Tomé pediu para ver as marcas de Jesus, para que ele cresce, né? Lembra de Tomé, né? Também essa sociedade pede as marcas da igreja para que creia que o Evangelho é a salvação. Eu escrevi isso aqui em que sentido? Da mesma forma que Tomé disse, eu quero ver as marcas para que eu creia que Jesus ressuscitou.
o mundo, a sociedade, está falando a mesma coisa que Tomé. Para nós, igreja, deixa eu ver as marcas. Cadê as marcas de Jesus aí? Para a gente crer que Jesus é real, é vivo, ressuscitou, é Senhor, é Salvador, a gente precisa ver as marcas. Quais são as marcas que a gente tem mostrado? Quais são, né, que a gente tem assim explicitado? Porque a gente é o que está crescendo? Porque nós somos 50 milhões? Porque a gente tem um governador? Porque a gente tem um presidente? Porque a gente tem um empresário? Porque a gente tem um ministro da Justiça? Né? Xará meu, hein? Né? É isso? Então essas são as marcas de que a gente está dominando o mundo? Que a gente é de Deus? Não. Quais são as marcas? A gente precisa, porque o povo quer pôr o dedo lá, quer ver se de fato o negócio é vivo, é sério, né? Deixa eu pôr o dedinho lá. Então eu coloquei aqui, como demonstramos o reino, essas marcas, né? Testemunhando ou testemunhar é servir e abençoar, tá? Servir como um projeto de vida, como eu disse, né? E isso vem por entendimento convicto e não por mero sentimento. Uma das coisas que eu quero combater sempre é porque a gente é um povo sentimental, como diz o profeta. Sentimental eu sou, né? É o profeta, tem um profeta aqui, não é profeta não, mas diz aí que a gente é sentimental, a gente é latino, a gente é, né, esse pentecostal ainda, a gente é movido pelo arrepio, não é? Não é verdade? Não, sinceramente, a gente não é movido assim pela presença, é isso que se não for a presença, assim, parece que o negócio não funcionou, não é bom e tal, a gente é movido, eu chamo da espiritualidade de chupar o dente, né? E assim e tal, aquela coisa toda, e treme, e chora, parece que essas coisas que são a vida espiritual, como eu disse, faz parte. Nós temos também, eu não quero negar essas questões, mas não são elas que podem, porque assim, vai ter dia que eu não vou sentir arrepio, vai ter dia que a presença de Deus vai ser um negócio, parece que um pouco distante, ou só eu que sou ruim assim. Na vida de vocês não tem esses negócios assim não, essa montanha russa. Claro que tem, mano. A hipocrisia. A gente impõe sobre a vida dos irmãos uma super espiritualidade que é mentira, não é? Tem hora que de fato o negócio tá bom, não, tá feio. A gente ora, a gente busca e tal, mas né, não tem aquele desejo de fazer o bem. Não tem. Tem hora que a sequidão vem. Tem hora que a gente tem raiva da esposa, tem raiva do irmão. Não é verdade, amados? E não pode ser hipócrita. Nós somos seres humanos que oscilam. É a nossa condição. E aí a questão é, quando a gente acha que a vida espiritual ela é pautada por sentimentos, quando a gente não sente, a gente não faz. E quando eu coloquei aqui que servia um projeto de vida, e isso vem por entendimento e não por sentimento, é porque ainda que eu não sinta, eu faço pelo senso de convicção, de chamado, amados. Eu não preciso sentir para fazer alguma coisa boa. Eu faço sem sentir. Porque eu não vivo pelo sentimento, eu vivo pelo entendimento, pela consciência. O Evangelho transformou e me deu convicções. E eu vivo num projeto de vida, como eu disse no começo da aula aqui. E não porque, meu Deus, eu sinto, eu só vou contribuir se eu sentir. Eu só vou se sentir, vai sentir dor de barriga, sono, cansaço, raiva, um monte de coisa. Não é verdade, mano? Amada, que coisa boa. Chegou na segunda aula. Mas e também eu assisti na aula, eu entendi isso aí de oferecer a Deus um culto racional. Exato, é isso que eu estou me referindo. Racional. Exatamente. Não é só no sentimentalismo não, porque lá na minha igreja lá, teve uma pessoa lá e Deus falou feio. Deus falou feio, pastor. Oi, não. E não fala o nome não. Que você... Não fala não, Deus perdoe. Aí, pastor, foi promovido lá, tem professor de escola dominical. Aí eu falei assim, não. Esse negócio que o senhor falou para ele, não vai descer na garganta não, porque eu não vou sentar para ele me ensinar. Porque ele não tem nada a me ensinar, não, que eu falei. E tem um lá que é um fantasma, lá da escola dominical. Aí colocou ele assim, professor também. Eu falei, não, por isso que você está fazendo por amizade. As corridas não estão feitas por amizade, não. Falei, eu não vou sentar. Esse é o momento de lavar roupa suja aqui, né? Eu não falei de ninguém. Olha o sabão. Mas a questão que a gente precisa entender,
o Romanos capítulo 12, né? Que é o texto que fala, que Paulo diz para a gente oferecer um culto racional. Enquanto nós vivemos regidos, guiados pelos sentimentos, a gente vai ser omisso, a gente vai ser hipócrita, a gente vai ser essas pessoas inconstantes, que eu acho que talvez é um dos maiores problemas que nós temos, né? Às vezes a gente começa um negócio, só que não leva ele ao final. Jesus disse, faça isso não. Vai começar alguma coisa? Senta, calcula, vê se você vai levar aquele negócio até o final. Para que depois você chegue no meio do caminho, pare e as pessoas falem, ih, tá vendo? Gente que não tem propósito na vida, gente inconstante, né? Então a gente precisa entender, amados, essa questão de ter um planejamento. Eu coloquei aqui a questão de que o servir, né, como projeto de vida exige planejamento. Que tipo de planejamento que eu estou falando? Pegar uma planilha aqui e ficar... Não, não é isso. Eu estou falando planejar a vida para viver assim. É a vida, amados. A gente não pode colocar um projeto de vida que não é que não inclua, meu Deus do céu, olha que coisa doida até que eu estou pensando aqui, não é que, mas é que o meu projeto de vida é esse projeto de vida, de servir. A gente está vivendo, assim, quando a gente é resgatado por Cristo, o que acontece? A gente muda, começa a pensar diferente um pouquinho, né? Começa a pensar diferente. E aí a gente se comporta também diferente. Não vai mais no boteco, não vai mais no prostíbulo, não vai mais no forró e tal, né? Tem um forrozinho na igreja, mas não vai naquele forró. Na igreja tem, normal, né? De boa. A gente muda então pensa diferente, se comporta diferente, mas muitas vezes a gente não tem um projeto de vida que mudou. A gente vive como antes, pensando em quê? Em ter boas coisas, boa profissão. Não é essas coisas que todo mundo pensa? Todo mundo, serve a Deus ou não. Mas calma aí, a gente precisa ser diferente também no projeto de vida. Então nós temos o mesmo projeto das pessoas que não servem a Deus, viver essa vida aqui, para construir coisas aqui, e resumindo nisso, eu não estou dizendo que isso não pode fazer parte da nossa vida. Eu estou dizendo que a nossa vida não pode girar em torno disso, amados. Vocês percebem a diferença? Então eu não vou ser hipócrita aqui, e nem o Evangelho pede isso, que a gente viva na miséria, na desgraça. Não, pelo contrário. Só que a nossa vida não pode ser movida, não pode girar, não pode orbitar em torno disso, senão, meu Deus, a nossa vida não tem diferença nenhuma das pessoas que servem a Deus. Então a gente precisa entender essa questão aqui. Olha só como tudo começa no pensamento. Eu penso alguma coisa. O pensamento, eu vou colocar assim para a gente entender, tá? Eu semeio um pensamento, colho um desejo. Eu semeio um desejo, colho uma atitude. Um ato. Eu semeio um ato, colho uma atitude, um hábito, né? Eu semeio um hábito, eu colho um caráter. Eu semeio um caráter, eu colho um destino. Eu semeio um destino e colho uma eternidade. Percebe os processos? Mas onde tudo começou? No entendimento, no pensamento. Não foi no desejo. Não foi no sentimento. A gente precisa entender, amados, que o Evangelho, o que ele faz? Transforma a minha cabeça, me dá a mente de Cristo. O culto racional é onde eu entendo claramente, de uma forma racional, o que Deus falou comigo. Independente do que eu senti nesse processo, nesse trajeto, eu sei o que Deus falou comigo. Paulo ele não disse assim, acho que é 2 Timóteo, né, no capítulo 1, ele não disse assim, eu sinto em quem eu tenho crido. Ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Olha, o saber. A gente coloca a razão como se fosse uma coisa não espiritual. Né? A gente apela, as nossas músicas, as nossas pregações, elas são apelativas no sentido emocional. E as pessoas ali se derramam. Cai, voa, né? Recebe o espírito de Bruce Lee e tal. Aviãozinho. Eu não sou contra essas coisas. Eu só sei que essas coisas elas não vão alterar a vida de ninguém lá fora. Não vão, amados. Quer fazer todas essas coisas? Faça, mas não omita as mais importantes. Esse é o ponto que eu estou colocando aqui. Vocês entendem que eu não estou sendo contra as expressões de adoração, as expressões particulares de ninguém?
Eu só estou dizendo que essas coisas não afetam a vida, o projeto de vida de ninguém, amados. Pelo contrário, parece que essas coisas vão ficando tão bom, que a gente acha que a vida se resume nisso. A vida espiritual. E eu coloquei aqui, mas não vai dar tempo, fica para a próxima aula, a espiritualidade materializada. É isso que eu quero abordar com vocês aqui na sequência da próxima aula. A espiritualidade materializada, no concreto. Tá certo? Eu vou falar aqui sobre jejum, oração, música. Só que não no sentido que vocês estão pensando. Isso aqui, o jejum. O que é o jejum que Deus pede? Oração de fato. O que é uma oração para Deus? Né? A música, o que a gente fala e que Deus... Ou qual seria o cântico da minha alma que alegraria a Deus? Será que são essas coisas que a gente faz? Eu quero chamar isso aqui para a realidade da vida. Não para o abstrato. Não para essa espiritualidade que a gente entra... a gente diz assim, é o lugar santo, é o trono de Deus. Eu pergunto, qual é o lugar que não é santo para o santo, meu Deus do céu? Existe um lugar santo? Não, para nós não existe um lugar santo. Existe uma vida santa, uma existência santa. Né? A Bíblia diz, para o santo tudo é santo. Para o religioso não. Aí tem lugares, tem ocasiões, tem dias. Isso é o religioso. Mas para o discípulo de Cristo, ele entende que não tem esse negócio. Oração, o que é oração? Porque às vezes a gente ora, mas a resposta da oração do outro sou eu. Foi muito bom quando um dia me falaram, rapaz, você é a resposta da minha oração, por causa de um socorro lá. Entendeu? Eu poderia estar, Jesus, abençoa fulano, alcança ele lá. Jesus, visita os enfermos, os que estão na penitenciária. Jesus dizendo, rapaz, eu já te vi faz tempo lá atrás, você está falando para eu ir. Ai, meu Deus do céu. Eu falei isso na escola dominical, professor. Só faltava jogar ela lá fora. Vocês... Fazendo de Jesus e pregar para o nosso. Tá? Senhor vai lá no presídio, vai lá na senhora, mas só que Jesus já foi aqui que agora. Aí todo mundo não regalou para mim. Por um lado, mas, eu me preocupo quando eu falo assim, eu sou meio bruto às vezes nas colocações, né? Eu não estou dizendo que a gente não deva interceder, eu não estou dizendo que a gente não deva orar. Mas quando a gente faz isso, no sentido de não se esforçar nem um pouco para também ser a resposta, porque tem outra pessoa também orando, né? Ou Jesus envia alguém lá. Então, se essa pessoa está enviando alguém, por que não pode ser eu? É um privilégio para a gente, amados. Um privilégio é orar, interceder, e um privilégio também é ser enviado. Né? Como eu não sei quem é que Deus vai usar para orar ou para enviar, então eu me coloco nas duas condições. Oro e falo assim, eis-me aqui também. E dá o privilégio também, né? Não deixa só o outro irmão ter o prazer, a alegria. Porque a gente vê essas coisas como peso, muitas vezes. Mas a gente precisa entender que tudo isso é privilégio, amados. Privilégio. É uma graça que Deus nos dá. Quando a gente tem oportunidade de servir alguém em algum aspecto da sua vida. Qualquer aspecto. Isso é um privilégio, é uma bênção de Deus. Não é um peso, não é um negócio sofrido. Não deve ser para nós. Deve ser assim, Senhor, o Senhor está me chamando como cooperador teu, porque Deus está operando, né? Ele nos chama como cooperador. Né? Uns mais humildes é cooperador. Essa questão é tão humilde, né? Eu não sou cooperador, sou cooperador. Mas essa questão, as brincadeiras à parte, a gente precisa entender que o Evangelho nos propõe uma vida, sabe, não de espaçozinho de bolhas fechadas, e não de espiritualidade que não desemboca num contato físico, real, no dia a dia, do cotidiano com as pessoas, nas coisas mais básicas da vida, mais básica. A gente muitas vezes foi enganado, está sendo enganado e vendido que ministério e vida espiritual se resume a essas questões de destaque. Não é, amados. Vai ter tanta gente na eternidade, surpresa. Alguns a gente fala, nossa, isso aqui para mim é receber um galardão enorme, uma coroa, assim, ia ser ovacionado pelos anjos, porque é um pastorzão, porque é um professor, porque gente de destaque. E chega lá de repente, fala, entra aí meu filho, entrou aqui só por um triz, hein? É porque salvação não é por essas coisas aí. Então entrou, foi salvo. E às vezes aqueles que a gente nem sabia que existia, os anônimos da fé, os que trabalham nos bastidores,
do reino de Deus. E aí Deus vai falar assim: bom, servo bom e fiel, fosse fiel um pouco, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Nossa, essa pessoa, eu nunca vi ela fazendo nada. Os bastidores, amados, onde não tem aplauso, onde não tem reconhecimento, onde não tem holofotes, onde o microfone não é dado, né? Muitas vezes essas pessoas, elas vão ser muito mais reconhecidas por Deus como aqueles que expressaram o seu amor justamente nesses bastidores. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te